como é o padrão dos imóveis em Santos. Hoje vou falar deste assunto que é muito importante para vocês melhor deles direcionarem a procura do imóvel em Santos. Nesse paredão aqui, olha aqui, uma cidade que foi construída a partir de 1950. Então essa é uma informação que influencia o padrão. O padrão dos imóveis antigos são diferentes dos padrões atuais. Mas essas areias aqui, olha, essa água aqui continua o mesmo padrão. Isso aqui é maravilhoso. Hoje estou aqui caminhando e esse marzão azul, olha só esse céu, esse visual e aqui esse paredão. Então isto também influencia no padrão de preço. Hoje vou falar de padrões. E quem sou eu? Eu sou, olha eu aqui, sou corretora de imóveis em Santos. Eu adoro Vista Mar, moro na frente do mar. Já morei em prédio de um padrão mais menor, né? Mais simples, porque era o dinheiro que eu tinha na época. E não tive problema nenhum, apesar de ser um apartamento com muitas unidades. Um dos apartamentos com mais unidades em Santos. Só que a vista é maravilhosa. E eu queria Vista Mar, não tive problema nenhum, só que um apartamento grande. Eu queria um padrão melhor, um padrão mais tranquilo, porque eu mereço, né? Eu trabalho demais, já trabalhei demais e continuo trabalhando. Não ganho dinheiro, tá? Mas eu trabalho. E aqui, aí eu fui vendendo e comprei hoje um. Não é um apartamento que eu busco, mas é o que eu posso e é o que a cidade oferece. Mas a vista dele é maravilhosa. Então eu contento com a Vista Mar e com uma vaga suficiente a qualquer dia. Então isso me basta. Então as pessoas que compram imóveis em Santos, eu tenho esse canal para ajudá-los. Já se inscreveu? Não me conhece? Então se inscreva, por favor. Você pode até ser membro, tá? Agora tem mais essa opção. Então vamos falar sobre padrão. Enquanto isso, vão observando este padrão de onda. Olha, o padrão de onda aqui em Santos. É isso, tá? Só que ultimamente tem dado bastante maré alta, deu ressaca. E aí, né, veio um monte de surfista. Eu sabia que Santos foi a primeira cidade no Brasil que desenvolveu, que começou a praticar o surf. Eu vou fazer um vídeo sobre as curiosidades de Santos. Santos tem muita coisa que começou aqui no Brasil, aqui em Santos. Por isso é uma cidade que vale a pena você investir, por isso que ela é cara. Santos é uma cidade cara. Então vou falar de padrão de prédios para as pessoas entenderem, porque as pessoas, sabe, buscam coisas irreais. Sabe, nós temos que ser realista. O padrão de prédio, de preço mais barato. A pessoa quer investir 400 mil com Vista Mar, com lazer, com piscina aqui na Orla de Santos, que foi construído em 1960, 1970, tem prédio de 1950. Esse padrão de piscina, de lazer, existia naquela época? Não! Então, as pessoas que buscam aqui na Orla, eu trabalho com imóveis na Orla e perto da praia. Os imóveis perto da praia, que são os antigos, a maioria, hoje tem alguns prédios mais novos que tem lazer, mas o que vamos falar é um padrão melhor, é um padrão mais novo. E o que quer dizer com padrão? Quer dizer que é mais caro. E outra coisa, Santos é uma cidade, vamos dizer assim, aqui, ó, estou falando aqui na Orla, próximo da Orla, tá? Porque aqui na Orla, prédio novo assim, nos últimos 10 anos, não tem, tá? É raríssimo. Tem um ali de alto padrão, que é uns 4 milhões, é um por andar, e tem
outro ali no Gonzaga, que também é um excelente padrão, inclusive estou mostrando. Então, este apartamento novo tem lazer. Agora, os demais não tem, não vai ter lazer, sabe? Às vezes, tem alguns, o que acontece? As pessoas fazem adaptação. Tem alguns, muito poucos, que tem piscina, mas normalmente não é de um dormitório. O padrão dos imóveis construídos na época, aqui, olha, era padrão familiar, são para famílias, não é apartamento de kitnet. O que acontece? Tem kitnet? Tem. Só que não é na frente do mar. O prédio é na frente do mar. Quer ver? Deixa eu mostrar este prédio aqui, olha. Aqui, este de varandinha verde. Ele tem uma vista fantástica. Ou de 2 dormitórios, mais dependência de empregado. Este de frente, quanto que é? 1 milhão, 1 milhão e 200, tá? O preço. Aqui tem apartamentos lá no fundo que é kitnet, é na outra rua. Este apartamento, ele começa aqui e termina lá na outra rua. Quando que mede a quadra de uma rua? 100 metros, 90 metros? Assim, ele tem o endereço da praia, você paga lá o dêmio e ele não vai ter vista mar, mas ele tá na praia. Então, as kitnets, quem procura apartamento, né, mais simples, menor, vai ser assim, num prédio grande. A pessoa quer uma vista mar total, ela não tem. Porque o padrão da cidade, o padrão da construção da época era esse. Então, esses imóveis aqui, ó, que eu tô mostrando, são 2 dormitórios e 3 dormitórios, os na frente da praia. Este aqui, olha, tá vendo esse prédio branquinho? Gosto bastante dele. Os do fundo lá é 2 dormitórios, vai ter vista lateral. É 2 dormitórios mais dependência. E os da frente são 3 dormitórios. O que ele tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, ele tem 8, vamos dizer assim, porque ele é fininho. O apartamento é toda a extensão da largura do prédio. Então vai ter 4 prumadas, vamos dizer assim. Então os 2 da frente são de 3 dormitórios, mais dependência, 120 metros. É um prédio bom ali, mas ele não tem um dormitório. E 2 dormitórios, qual que é o preço? O preço é acima de 500 mil, 600, depende do andar, depende do estado do prédio. Então é um padrão. Aqui, este daqui eu estou mostrando, é um bom padrão esse prédio. Tem prédios que são mais caros que ele e alguns mais baratos, porque depende do padrão. Outra coisa, um prédio que tem poucas unidades, ele é um excelente padrão. Por quê? Porque o condomínio vai ser mais caro, é mais tranquilo, vai ter menos movimento. O que é um bom padrão? É 1 por andar. Aí às vezes tem 2 por andar. Aqui nessa época não foi construído, né, apartamentos com esse perfil. São esses apartamentos caixotões, tá vendo? Tudo quadradão, sabe? Então é diferente o padrão. Aí depois foi construindo alguns de um padrão melhor, sim, foi construído. E aí o que acontece? O preço, esses de um melhor padrão. Os vista mar total é acima de 2 milhões, porque ele tem vista mar total, ele tem vaga demarcada, mas ele não tem lazer, porque na época que foi construído, há 30 anos, tipo, olha, vou mostrar este daqui, vamos mostrar, vamos ver se eu consigo mostrar, cadê, eu tô falando de padrão, esse daqui é um bom padrão, é o edifício Ópera. Eu não tô conseguindo mostrar, se eu mostrar errado fica feio, né, vamos ver, acho que esse daqui é o marrom aqui, olha, ele chama Ópera. Então na frente é um apartamento, ele é super amplo, sabe? Tem aquelas tábua, tem a vista é muito legal. Ele tem 2 apartamentos, um de frente e um de fundo. Tem outra coisa, o padrão do apartamento, os melhores padrões, eles, não, eu estou mostrando errado, não é este. Agora eu identifiquei por esse prédio redondo azul.
Não é este, vamos ver se eu mostro real. É este daqui, ó. Este daqui. Aqui, ó. Esse marronzinho. Mas, na dúvida, é o edifício Ópera. Ele é 2 apartamentos por andar. Então, ele é de um bom padrão. Não tem lazer, mas ele tem 2 vagas demarcadas. E o preço acima de 2 milhões. Então, tudo vai ser em função do padrão o preço. Então, as pessoas têm que saber o padrão. Ah, eu tenho pouco dinheiro, eu tenho 400 mil. Tá, então você vai ter um padrão mais simples. Vai ser um prédio que tem um monte de gente. Um monte... Vai ter garagem coletiva. Que é garagem coletiva? Depende do apartamento. Em feriados, né, mais concorridos, você não, se depender do dia que você chega, do horário que você chega, você não vai conseguir estacionar. Você vai entrar, tirar suas coisas e depois você vai ter que procurar um lugar. Então, isso é o padrão. O padrão que depende do preço. Se você pode pagar um preço mais caro, você vai ter sua vaga. Só que o padrão da cidade, na época que foi construída, era a vaga coletiva, porque não era todo mundo que tinha carro, então não precisava de cada um ter sua vaga. Então é o padrão da cidade. Então, o padrão da cidade é uma cidade de um padrão. E outra coisa, eu estou falando o padrão dos prédios. E outra coisa, o padrão do prédio não quer dizer que a pessoa, sabe, é pobre, não, eu não estou fazendo discriminação de nada. O que acontece aqui, não existe muito essa diferença, essa discriminação, vamos dizer assim. As pessoas que têm grana e tal, moram em prédios com pessoas que de repente não têm tanta grana, que ganhou aquele apartamento, que era dos pais, que hoje vive com salário mínimo, que às vezes tem dificuldade para pagar o condomínio. Essa pessoa pode morar com um comandante, com um desembargador, com um juiz, com um industrial, morar no mesmo prédio. Porque, sabe, não tem essa diferença. Aqui na praia, as pessoas são iguais, sabe? Não existe essa diferença. Se você, né, vê a pessoa na praia, todo mundo vai estar de biquíni, todo mundo vai estar de short, é igual. Então, os prédios também acontece isso. Então, os padrões, né, das pessoas vai ser, sabe, não existe muito isso. Mas o que existe? Existe os prédios com padrão melhor. Então, as pessoas que moram lá, de repente vai ter um padrão melhor, vai ser, não vai ter problema de pagar o condomínio, né? Então pode ter um fundo de obra alto que ela consegue pagar. Então este é o padrão. Mas o padrão de Santos é o padrão da construção da época. E o que eu posso concluir? O padrão da época não era lazer, não era um apartamento, um monte de apartamento pequenininho, não, aqui não tem um monte de apartamento pequeno, são apartamentos mais amplos. Na época, né, as construções eram grandes e sobretudo, estes na orla da praia com vista a mar, não tem de um dormitório. Este prédio aqui, inclusive, eu tenho um para vender lá de um dormitório. Este prédio tem de um dormitório, com vista total, mas a vista é boa, excelente, é um dormitório. No geral, não tem. Outra coisa, um prédio grandão aqui, olha, eu tive apartamento lá, a vista é fantástica. Cadê? Lá na Aparecida, cadê? É difícil, eu estou longe aqui. É um verdão, será que é este? Acho que é. Aqui, olha, não, é verde, é um verdão, ele tem 528 unidades, a vista dele é fantástica. Lá tem apartamento kitnet, mas no geral aqui, ó, não tem muitos prédios com kitnet, só kitnet, sabe? É o padrão da construção. Então eu gostaria que as pessoas entendessem o padrão que vai determinar o valor. E o valor baixo que eu digo, 200 mil é kitnet, não tem vista mar, não tem lazer, não tem vaga demarcada e não tem tantos prédios. E aí apartamento com lazer tem que ser prédio mais novo, né, lazer total, e aí vai ser mais caro. Olha aqui, este prédio aqui, ó, tem lazer, é novo,
Este prédio aqui é mais novo, olha, tem lazer, 1.800.000, 3 dormitórios, não tem um dormitório. Então, este é o padrão. Então, o padrão, gostaria que vocês entendessem o padrão que está associado ao valor. Se você procura um padrão melhor, né, um prédio mais tranquilo, com menos gente, assim ele vai ser mais caro, porque não é o padrão desses, né, dessas construções. E com isso é a lei da oferta e da procura. E quanto menos tem, né, para oferecer, vai ser mais caro. Mas o que eu posso garantir é que vale a pena. Vamos mostrar o mar. Olha aqui. Então, me procure. Se inscreveu no meu canal? Ah, como não? Olha aqui as ondas do mar.